Como eu, como é que é? Que coisa maluca, detesto, que horror, como eu detesto esse sistema chamado T9 ou XT9 de escrever no celular ou em qualquer outra interface. Por quê? Porque na verdade é um sistema que tenta adivinhar à medida que eu vou escrevendo. Isso me atrapalha e me desconcentra completamente toda vez que eu vou escrever, porque começa a aparecer um monte de palavras que em princípio não estavam na minha cabeça e quebra bastante o meu fluxo de pensamento. Por que eu estou pensando nisso? Na verdade, por uma outra razão curiosa. Por que eu estou gravando aqui no terraço também? Que eu quero comentar com vocês um fator extremamente interessante que está ligado à questão da percepção. Eu estava ouvindo uma entrevista outro dia que dizia que ok, eu estou olhando aqui, o que eu estou vendo? Uma grade, o céu, a cidade, mas na verdade a imagem que meu cérebro forma, mais ou menos 20% é sensorial, 20% é dado que está entrando pelos meus olhos. Os outros 80% o cérebro está completando ou com memória, ou com expectativa, ou com qualquer outra coisa, ou com imaginação. Mais ou menos como aquele tecladinho maluco que fica, na verdade, tentando adivinhar o que eu vou escrever a seguir. É isso que o cérebro faz o tempo todo, né? É isso que o cérebro faz. Isso é muito interessante porque conta muito da nossa própria percepção. Até que ponto a nossa percepção é formada de memórias, é formada de expectativas, até que ponto ela é baseada naquilo que é concreto, né? Eu acredito fortemente que a nossa percepção, por mais que ela pareça bastante crível, por mais que ela pareça bastante confiável, ela é muito influenciada por fatores externos. Quer ver outra coisa que eu acho que é muito influenciada por fatores externos? Nós mesmos. Eu acho que, por exemplo, o fato de eu ter nascido aqui no centro de São Paulo, no centro mesmo, faz com que, num ambiente como esse, eu me sinta absolutamente em casa. Que quando como é que chama essa máquina, meu Deus do céu? Como uma construção dessa, para mim, soa praticamente como poesia. Porque isso, para mim, simplesmente foi a trilha sonora da minha vida inteira, né? E não só, eu acho que o fato de eu ter crescido numa cidade um pouco mais disciplinada, um pouco mais cheia de métodos, um pouco mais cheia de processos, um pouco mais cheia de limitações, de alguma maneira me condicionou, de alguma maneira transformou o que é possível dentro de mim mesmo. Se eu tivesse crescido talvez num lugar, andando no barro, crescendo no meio de animais, crescendo no meio da fazenda, eu tenho certeza que talvez a minha própria afetividade fosse diferente. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que quando a gente está, de alguma maneira, arquitetando, desenhando e construindo ambientes digitais, isso também é verdade, isso também é real, também é um fator que a gente deve levar em conta. Por exemplo, vamos imaginar que é o que justamente eu estou passando por um processo parecido agora, você tentasse criar um tipo de espaço social onde a interação básica entre as pessoas é por e-mail, né? E-mail, bárbaro, é muito legal, nós todos usamos o dia todo, é uma ferramenta bárbara, mas até que ponto um e-mail é uma conversa? Eu tenho cá comigo que o e-mail é um solilóquio, é um discurso solo com direito à réplica, porque ele parece uma conversa, mas na verdade uma conversa pressupõe uma série de outras informações. Pressupõe olho no olho, pressupõe ouvir, pressupõe uma noção de timing, pressupõe um pouco de intuição, pressupõe um pouco de eu saber com quem eu estou falando. Por e-mail, na falta de informações, a gente preenche com imaginação, né? Lembra que eu comentei que do que eu estou vendo aqui do mundo, só 20% é informação sensorial, o resto vem da minha cabeça? Imagina no e-mail que, né, provavelmente 10% são fontes concretas, ou críveis, ou sólidas de informação, de percepção, o resto é imaginação pura. Então, quando você constrói um ambiente ou um tipo de interação baseado por e-mail, um dos aspectos mais prováveis é que cresçam percepções talvez um pouco ilusórias, talvez um pouco quiméricas, talvez um pouco fantasiosas, e simplesmente a conversa pode ter uma dinâmica que é uma conversa, um tipo de dinâmica bastante peculiar, né? Até um pouco inflamável talvez. Quem já não entrou em discussões completamente
inflamadas e desnecessárias por e-mail, quando aquilo era um mal entendido danado, que bastava um tete-a-tete, bastava um telefonema, bastava você encontrar a pessoa para que isso se dissipasse como se fosse um castelo de cartas, um castelo de areia. Quando você constrói um ambiente social onde a interação tem algum outro tipo de dinâmica, um outro tipo de mecânica, onde, por exemplo, você consegue ter um acesso ao perfil da pessoa com quem você está falando, no Messenger, por exemplo, o Live Messenger, pelo menos eu vejo a carinha do cara. Não só eu vejo a carinha da pessoa, como eu vejo até um status que o cara coloca: hoje estou triste, hoje estou bem, hoje estou ocupado, hoje meu time ganhou. Essas informações que parecem simplesmente perfumaria, que parecem firulas, na verdade elas ajudam a gente a enriquecer o contexto da conversa e diminuir um pouco a quantidade de imaginação necessária para completar o quadro. De uma maneira ou de outra, a conversa que você tem por um Instant Messenger acaba sendo uma conversa mais humana, mais completa e mais, por mais que seja telegráfica, do que aquela coisa confessional, catártica do e-mail. Que outros tipos de interação você pode ter? Você pode ter talvez uma interação por vídeo, você pode ter uma interação tipo por fórum. O que eu estou querendo levantar a bola aqui é a seguinte: a maneira como você construir a mecânica da interação, a maneira que você construir o espaço e de que maneira as pessoas podem se identificar, se organizar, se fazer conhecer, construir suas próprias redes de amigos, vai condicionar, e essa é a minha modesta opinião, vai condicionar profundamente não só o andamento dessa interação, dessa comunidade, como também vai, de alguma maneira, criar um certo tipo de... Como é que eu vou dizer isso, meu Deus do céu? Será que é demais dizer que um espaço social digital, um espaço social online, ele forma de alguma maneira as pessoas, ele educa de uma certa maneira as pessoas? Eu acredito que sim. Eu acredito que se um espaço social não estiver bem configurado, ele inclusive deseduca as pessoas, né? Ele inclusive favorece a malcriação, a irresponsabilidade ou a leviandade. Então, eu tenho experimentado, é uma experiência sem muito respaldo científico nenhum, é um pouco de intuição. Eu tenho experimentado esse tipo de urbanismo digital. Como é que você configura um ambiente digital, como é que você configura os espaços públicos, como é que você configura os espaços privados, o que cada cidadão pode fazer, né, que tipo de construção que ele pode levantar, se precisa de um alvará, se não precisa. Eu acho que construindo essa nova cidade digital, a gente pode, de uma maneira ou de outra, criar condições para novos tipos de cidadania e de modo de ser no Digimundo. Bom, enquanto isso, fiquem com um grande abraço. Eu vou mantendo vocês a par dessa aventura de quem afinal nasceu pensando bastante quadradinho e onde nada está escrito em pedra, mas em cimento.